Bom dia, Paloma, seja bem-vinda, Maiara. Como vocês estão? Vamos lá, mandando aviãozinho, chamando as pessoas que fazem parte, né, do seu conhecimento aí. Vocês verem que pessoas que querem mexer um pouquinho, né, ou que não gostam muito de mexer na imagem, também isso pega, gente. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Bem interessante falar sobre imagem, falar sobre esse crescimento na vida. Bom dia, Deise. Bom dia, meu amor, também está na live. Seja bem-vindo, mozão. Muito bom esse momento. E como eu falei com vocês, eu já parabenizo vocês que estão aqui, porque eu sei que quando se comprometemos com alguma coisa, isso também tem a ver com a emoção. A emoção faz com que demos começo, meio e fim nas coisas que é necessário. Oi, minha japa linda, seja bem-vinda. Que saudade, amiga. Onde você me falou da saudade, mas a minha também está muito grande sobre você. Preciso te ver de verdade. Só ter a saudade assim de longe, né? Ao mesmo tempo é uma pessoa muito importante na minha história, na minha vida. Tenho um carinho imenso, né? A gente fala que com o percurso dessa história, na emoção, gente, hoje nós vamos estar falando muito nessa parte dos olhos, o quão bom é o relacionamento. E eu vou estar falando um pouquinho mais aprofundado, porque já durante todo esse tempo da minha, vamos dizer, da minha parte do meu ofício, eu já tinha muito isso, de transmitir muito isso. Eu falo que o pessoal no salão, né, quando se diz de cabeleireiro, é muito interessante, que a maioria das pessoas, elas vão procurar isso. Se muda alguma coisa na parte do relacionamentos, né? A gente sempre dá uma melhorada, né? Dá o upgrade na imagem. Por quê? Porque nós vamos para um novo estado. Então, para ser aceito naquele meio, para ser aceito nesse relacionamento, inconscientemente o nosso cérebro emana isso. Então, nós vamos procurar essa ajuda. Então fica muito maior quando se fala na parte emocional. A maioria das vezes que há uma mudança sobre nós, entende que nós fazemos isso muito mais para o outro inconsciente do que para nós mesmas. Então é bem interessante falar da emoção nesse jeito. Ai, Lê, você também, né? Aqui não é rasgando seda, não. Mas é uma pessoa muito importante, você foi muito equivalente, né? Em muitas coisas que eu passei, muitas coisas de afirmação, né, gente? A Lê, a profissão dela, primeiro é um cuidado imenso, porque ela é uma excelente mestre, ela tem uma linha de mestre muito grande sobre ela, direcionamento mesmo. E eu tenho todo esse tempo graças a Deus, Deus uniu a nossa história um pouquinho pra gente dividir um pouquinho de uma dar um temperinho pra outra. Então vamos dizer que quando fala de temperamento, é isso que é legal em relacionamento, porque quando uma está numa ativação maior e a outra menor, tem um tempo, então conseguimos balancear essa comida, fica muito boa. Falo pra vocês, gente, que o relacionamento não é só conjugal, o relacionamento, né, de social, eu falo que é de amizade, isso voga muito para nossa vida, desde a nossa infância até na nossa vida madura, né, que também é um outro relacionamento familiar, que tem diferença. Então a gente tem que entender que cada coisa, ela mexe emocionalmente, e isso tem muito a ver com a nossa imagem, tem muito a ver com o que nós passamos. Então, algumas dores que nós passamos na vida é meio louco, né? Que a gente, enquanto nós não passar e sanar essa dor, a gente vai fazer sangrar nos outros. E a maioria das vezes, quando você trabalha nessa área emocional, é dar o remédio certo, no momento certo, é fazer a cicatrização. E isso muda muita coisa, gente. Então é muito interessante, né, o que a gente está trabalhando aqui. A Paloma também está na live, é uma graça, eu tenho um amor imenso por essa menina, é muita parceira,
todo momento que a gente tem oportunidade de estar perto dela, o quanto é gostoso essa troca de energia, esse amor, esse abraço apertado, esse cuidado, é muito gostoso, né? A Deise também, a gente vai falar só pessoas aqui, olha, eu vou falar para vocês, gente, eu sou muito grata em primeiro lugar a vocês, porque é muito, a gente sabe, eu sei, né, que um trabalho mais complicado, que é o que eu mais faço diante das pessoas, é motivação, é direcionamento, é pegar na mão, é direcionar as pessoas irem para o lugar que elas escolheram. E por que eu faço isso? Porque isso foi um dos maiores dores minha, né? Eu não tinha ninguém para me apoiar, eu não tinha ninguém para pegar na minha mão ou de me motivar, direcionar, e tudo isso fica guardado na emoção. Então eu quero muito esse trabalho que eu venho desenvolvendo aqui, que eu vim pra mídia mesmo e falei, olha, é hora de envolver pessoas, é hora de falar para as pessoas que tem jeito, que tem forma, que nós podemos ser pessoas melhores, podemos olhar para nós e se amar e amarmos, né? Em todos os sentidos, nos valorizarmos. Por quê? Porque chega um momento da vida que a gente fica perguntando por quê? Por quê? Por que tá acontecendo isso? Por que eu tô passando por isso? E não temos uma resposta. Porque muitas coisas estão no nosso inconsciente, né? Eu falo que é o cérebro lado consciente e o lado inconsciente. Isso é uma coisa muito nata e outra. O lado inconsciente, gente, é as nossas defesas. Não tem como isso não acontecer, não é proposital. Não é que eu não lembro, não é que eu atuo em alguma coisa porque eu quero. Não, é porque automaticamente o meu cérebro me induz a guardar algumas informações que me machucam. E se doeu, ele é a forma que vai mostrar pra mim que doeu. Então automaticamente ele vai nessa gavetinha, guarda aquele probleminha e tranca e fala, ó, aqui é melhor você esquecer que isso existe. E eu tô falando hoje mesmo, eu tava até afirmando uma coisa hoje com a filha, né? Estava fazendo ali, gente, tem uma coisa que tem algumas coisas no hábito alimentar que também é emotivo, tá? Tudo eu vou falar pra vocês que a emoção tem muito a ver, muito mais, em todos os sentidos. Por isso que eu acho que ela fica no meio, porque ela equilibra o intelectual e equilibra o intuitivo. Então isso é tão interessante de nós entendermos na parte da emoção, que fala, nossa, quantas coisas eu posso melhorar sendo só esses detalhes, né? E eu, da parte da manhã, eu gosto muito de fruta com mel. E isso já vem um hábito de anos, gente. Olha, eu vou falar pra vocês que aí já tem uns 5 anos, acho que seguido que eu faço isso. E no domingo de manhã eu fui olhar olha que louco, meu pai, ele trabalha com essa, ele faz, né, esqueço o nome do negócio certo, gente, que faz pro negócio do mel, né? Apicultura, né? A pessoa aqui, ó, muito boa, que vai me ajudando aqui, minha equipe é top. Então, apicultura. E ele traz mel. Então, toda essa é uma coisa louca, parece que é uma afinidade, gente. E ele também tem mais ou menos dessa época que ele começou a trabalhar com mel. E eu me peguei muito com isso. E foi muito interessante que quando acaba, a primeira coisa que eu mando pra minha mãe, acabou meu mel, tem como mandar? E meu pai também, né, ele pega os vidrinhos lá e já separa, porque sabe o quanto eu amo o mel, né? E no domingo eu não tinha, e ele também não tinha mel, e eu peguei e falei assim, meu Deus, ai Jesus, aonde? Nossa, que vontade de comer um melzinho. E a hora eu lembrei do pai da Má, ele deu um vidro de mel pra mim. Ele mandou, Mayara, manda lá pra tua mãe, porque a tua mãe gosta, tal, manda pra ela. E esse mel estava guardado, ele já estava, né, porque é uma coisa que não estraga, ele vive ali e não estraga. As coisas vêm, gente. Eu falo pra você que automaticamente uma memória se relata a outra, quando nós começamos a pensar e trazer algo pra nossa emoção. E estava tão bem guardado que eu não achei, estava no meu armário. Aí veio isso na minha cabeça, ó, essa semana você tá falando de emoção. E é realmente isso, muitas pessoas têm coisas guardadas que elas nem lembram mais aonde estão. E às vezes é muito importante para o momento de vida que ela está precisando usar agora. E como ela não sabe que tem, ela fica em busca de comprar o novo, de buscar o novo, de ir procurar o novo. Gente, isso é tão interessante na nossa vida. E eu posso falar que alguns relacionamentos também é assim na nossa vida. Né? E como eu vim falando sobre essa parte dos olhos, tá? Eu posso trabalhar ela. Gente, eu quero que vocês entendam
que, como eu falei dos 3 terços, né? A parte intelectual, a parte da emoção e a parte do intuitivo. Cada parte tem uma influência. Se eu chego aqui e já falo, ó, quando eu falei, eu vou entrar na emoção, o intuitivo, logicamente que tem muitas coisas ainda a ser ditas, muitas. E eu creio que nós vamos trabalhando isso, e eu quero fazer essa temporada de trazer um pouquinho mais à luz o porquê que eu escolhi ficar nessa profissão. Por que que esse ofício mexeu tanto comigo, me bateu tanto, que eu falei, ó, vale a pena não só eu ter, como também ajudar, direcionar, ensinar pessoas a ter também. Porque parece uma coisa surreal, parece muito difícil, nossa, mas você tem que estudar muito. Tem, eu creio que tudo que você quer na vida, a gente tem que ter uma devoção, uma dedicação, um tempo maior para ter aquele lá. É tipo assim, eu vou para uma coisa nova e automaticamente eu tô tendo um novo filho, e esse filho tem que ser tratado conforme eu tenho necessidade dele, né, de aprendizado e aumentar o meu conhecimento. Então, a parte da emoção, ela trabalha, quando eu falo dos olhos, é a parte mais intelectual da emoção. É a parte pensante da emoção, gente. Não é como a gente fala, né? As pessoas confundem muito sobre o amor e sobre paixões. Paixões é pro agora, paixões é o que dá frio na barriga, é aquela coisa que deixa você muito, muito, muito envolvida com aquilo no momento, né? E você quer dedicação, e você tem amor, você quer correr. E isso é o amor do intuitivo. Entendam isso? É um amor mais para baixo, tá? Tanto que ele vem mais pro lado da boca, tá? Do que o amor que vai perto dos olhos, tá? Eu quero que vocês entendam que mesmo eu tendo a parte emocional, eu também se divido em 3 partes nessa área. Então tem um amor que é muito mais intelectual e aquele amor mais perto do intuitivo, que é mais paixão, que é a tesão de vida, que é aquilo que te dá prazer, aquilo que você vai buscar só pro seu bem próprio. Isso é muito doido, gente. Isso é muito louco quando a gente fala do gostar e do que eu quero apresentar. Então, quando fala de relacionamento, é muito doido, tá? Eu até quero te falar uma coisa hoje que é muito interessante, que muitas pessoas não conhecem. A gente tem um trabalho que é muito interessante, que até que vocês procurarem, gente, ó, tem uma universidade da família que nos ajuda muito também, quando eu falo de um campo mais espiritual, mas também trabalha muito psicologicamente e emocionalmente, né? Mas eu quero que vocês entendam que essa universidade, ela ajuda a entender alguns fatores da sua vida, de tirar algumas quebras de crença, ajuda muito. Então é bom que vocês pensem nisso, que o estudo sempre vai fazer bem. E eu passei um tempo grande, 5 anos, ministrando esse curso. E através daí, adquiri... Nossa, gente, como foi muito bom, encontrei várias mulheres, tive vários contatos. Então falar de relacionamento é muito, pra mim... Tanto que eu posso falar pra você, é um campo muito fácil de trabalhar, porque eu sou total relacionamento, né? Eu me relaciono muito fácil, eu tenho uma facilidade de chegar às pessoas, de conversar com as pessoas, de me enturmar muito fácil, entende? Tanto no local, eu sei me colocar, eu sei ser aceitável ali, mas também sei me retirar no momento exato. Então isso se torna mais fácil para quando você já tem esse equilíbrio. E isso desde criança, tá? Desde criança. Gente, todo o tempo que eu quero que vocês entendam que o passado e o presente, eles são muito próximos para suas ações de agora, tá? E tem coisas que até nós não lembrávamos, que já tá no nosso passado, como eu falei para vocês, que vem já de uma parte hereditária, que vem no gene, que tá guardado ali. E a emoção é a única coisa que mais recebe a parte do gene. Tá? É a emoção que forma o corpo, é a emoção que faz as características na hora que você está sendo desenvolvido. É muito doido quando falamos da emoção, quando falamos dessa área do cérebro, o quanto é desenvolvido isso, né? E muitas coisas que estão nas gavetas, igual a Deise está falando, é real. É coisas que nós não conseguimos abri-las e esquecemos que existe. Vocês podem perceber hoje. Nós estamos, ó, de um tempo para cá, vamos entrar no outono, né? E o outono, ele traz uma meia estação. O mesmo dia ele vai começando a esfriar, tem dia que ele tá mais quentinho. Então, é uma coisa muito interessante no mês do outono. Mas nós já vamos começando a entender que tá na hora de trocar a forma das roupas do guarda-roupa. De tirar as roupas do verão e colocar a roupa do inverno. E aí que nós vamos lembrar que temos coisas que não faz tempo que a gente não usa. Então vai ter coisas que é hora, o certo, né, seria todas as estações a gente já fazer essa troca de guarda-roupa, já ir
dando algumas coisas que a gente não usa, porque isso faz muita diferença. Gente, vamos tomar um café com a Drica. Pega um cafezinho aí, vamos junto, porque hoje tá meio friozinho, né? Isso é muito bom. Então, e aí, o que eu quero que vocês pensem? Que sobre essa situação, como é os seus relacionamentos? Como você se coloca nos relacionamentos? Você é uma pessoa que é tímida? Você é uma pessoa que consegue chegar e já ir falando, ou já se entrosando naquele ambiente? Tem dificuldade? Você é uma pessoa que gosta de toque? Você é uma pessoa que chega e abraça, tem muita facilidade com isso? Você é uma pessoa que tem palavras de afirmação para o outro, ou aceita muito bem ser afirmada? Gente, isso tudo tá nesse campo dos olhos. É muito doido da gente falar e muitas pessoas até nem se percebem. Seja bem-vindo, Marlon. E isso é os fatores que mais temos dificuldade na vida. Não é dificuldade no momento, tá? É dificuldade na vida. Por quê? Porque quando uma pessoa tem dificuldade em relacionamento, entenda que muitas portas se fecham para elas. Porque as portas podem estar abertas, mas para ela, na cabeça dela, aquela porta está fechada. Então ela não consegue ultrapassar aquilo. Então ela fica paralisada em algumas ações. Tudo isso por quê? Por causa da emoção e a falta de entrosamento nesse relacionamento. Adriana, isso você consegue ajudar quando a pessoa, para trabalhar nos olhos, a gente faz alguma parte estética aí que dá uma afirmação? Sim, gente, tem algumas afirmações, algumas coisas que conseguimos passar, né, na parte dos olhos, que ajuda muito isso, né? Que faz você a saber se sair mais, a menos, se colocar no lugar ou se retirar. Isso com plástica, também falo da parte dos olhos, que mulheres usam, só que assim, aqui no Brasil nós não temos o hábito, né? Os homens não usam maquiagem, né? Quem usa, eu já falei pra vocês, os egípcios usam muito maquiagem, tanto homem quanto mulher, e principalmente na área dos olhos. Eles não usam tanto a parte de máscaras, de bases, mas eles usam muito para os olhos. Então, os cílios deles e a parte dos lápis de olho é muito usado, tanto na parte feminina quanto na parte masculina. Por quê? Porque é uma área que eles precisam ser ajudados para ter o relacionamento ou se excluir do relacionamento. Só para vocês entenderem o quanto isso se torna louco dentro das imagens, né? A Lê tá falando sobre as 5 linguagens do amor. Lê, isso no cérebro, entenda, é muito doido. Que no rosto nós temos essas divisões. Gente, se vocês precisarem de mais informações sobre isso, o que eu até falo para vocês? Vão pro canal do YouTube. O canal do YouTube eu tô trazendo parte técnica, tá? Aqui eu vou falar muito mais do dia a dia, como usar alguma coisa, como diferenciar na nossa vida e trazer mesmo tudo que eu já tenho, né, de conhecimento, que trabalha muito nessa área emotiva, que dá um direcionamento no desenvolvimento pessoal. Então, se vocês precisam de coisas técnicas, vocês que trabalham com pessoas e queiram saber um pouco mais o que o visagismo ajuda, a neurociência, a morfopsicologia, a fisiognomia, gente, que é muito interessante, porque cada um trabalha numa área do cérebro, tá? Vocês vão lá no meu canal, inscreva no canal, ó, dá um like lá de verdade, né? Caminha, façam algo naquele canal. Para quê? Para que ele se movimente e o YouTube entenda que está sendo relevante para as pessoas e começa a mandar para mais pessoas. Mas lá eu tô passando uma linha mais técnica, tá? Mais direcionada para vocês aprenderem mesmo a usar o visagismo a favor de vocês em cada situação. Então, quando eu falo dessa linha aqui dos olhos, no visagismo mesmo, do que ele fala, os olhos é total a área intelectual da emoção, para vocês entenderem um pouquinho. E a sobrancelha já é a primeira parte do cérebro, então ela já não faz parte dessa linha, ela só guarda a emoção, ela só protege a emoção. E muitas pessoas, por proteger a emoção, é por isso que elas trabalham tanto nas sobrancelhas, trabalham mais nas sobrancelhas do que mais nos olhos, tá? Os olhos é o que eu falei pra vocês, de um tempo pra cá, pelo menos aqui, não vou falar que é no Brasil todo, porque eu não posso dizer isso, que eu não tenho essa afirmativa, mas pelo menos São Paulo é uma febre imensa de cílios, gente, febre imensa, as pessoas não usam, porque antigamente, ó, quando eu comecei antigamente, vamos dizer, 6 anos, 7 anos atrás, os cílios eram uma colocação só na hora da maquiagem. Então as pessoas não usavam cílios mais permanentes.
Por que agora tá usando mais? Porque também estamos no momento, ó, rápido. É para agora. Eu quero mostrar essa imagem, eu quero que as pessoas me notem nesse sentido. Os cílios, ele tem esse poder. Eu quero que as pessoas entendam que a minha emoção está dessa forma. É assim que eu quero que vocês imaginem colocação de cílios, tá? E os cílios nessa situação, eu uso ele conforme o que eu preciso dentro da estação ou do temperamento. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se eu uso um cílios que é só para esse canto e a linha dele é mais comprida para cima, automaticamente é uma linha mais primaveril. Se eu uso um cílios bem tenso, com muito pelo, sabe? Aquele que eu não sei falar, gente, de verdade, porque como eu não aplico essa técnica, tá? Eu peço desculpa aí se tem alguém ou que for vir alguém, né, previamente aí que trabalhe com a parte dos cílios, não só a colocação de cílios, para entender isso. Se eu coloco um tufo, né, que eu acho que é o tufo, não lembro o nome mesmo, né, se tem alguém aí, ó, tem alguém que é apta a usar cílios, Carol, Danila, me dá um direcionamento aí, que acho que é fio russo, uma coisa assim, que é mais preto, mais grosso, mais tenso, né, que esse fio é do outono. E pode perceber que ele não é longo, ele não tem um fator muito comprido para o canto. Ele é muito quase na mesma proporção. E ele traz mais para esses olhos mais curtinhos. Então ele faz aqueles olhos mais empoderado, mais imposto, entende? A pessoa chega e já vê que tem um fator mais escuro nessa área. O inverno quase não gosta de usar cílios. Vou falar para você, tem uns cílios aí que relembre mais a estação do inverno? Não, gente, sabe por quê? O inverno, ele é muito retido, é menor, ele, na verdade, ele não gosta de nada nos olhos, ele tem dificuldade. A pessoa que tem os olhos mais um temperamento do inverno, entenda, ela tem muita ela lacrimeja muito, a visão dela já não é tão apta, então ela tem muita alergia, e por ela ter muita alergia, como rinite, sinusite e todas as outras coisas, desculpa, gente, vou dar uma olhadinha aqui, para falar, é o lash, né, que é o far lash, que é um pouquinho menor, o beauty lash, cada um tem um fator aqui. Então, e tem a técnica brasileira, que é muito interessante, que é uma técnica totalmente cruzadinha uma na outra, que traz muito essa linha que eu vou falar, mais próxima do Brasil e mais próxima do inverno, é ela, porque ela traz essa condição do preto e o branco da cinza, entende? Então eu falo que você fala assim, Adriana, mas a cor tem a ver com a temperança? Tem a ver. Gente, mas eu não tô trabalhando com cor ainda. Porque quando você começa a direcionar a cor tem um outro fator. Ela também trabalha na emoção, é muito mais na parte da psicologia, né? Que a gente fala, que tem a psicologia da cor, hoje usa-se cor para tudo, no reiki. Tem pessoas que usam só técnicas de cor mesmo para tratamento psicológico. E pode perceber que nós temos coisas que as cores que nos evidenciam, que nós gostamos de muito, desde criança, aquela cor, eu pego aquela cor e guardo na minha roupa, e é pro meu guarda-roupa porque eu amo aquela cor. Então a cor, ela pega muito, né? A gente chama, ó, bem-vinda aí, Paula, a Gi, a Dan que entrou, a Carol. Então algumas pessoas que entraram eu passei meio batida, tá? Então falando da parte emocional, falando dos olhos, né? E nessa intenção dos olhos, porque quando a gente vai trabalhar ou vai namorar, vai encontrar alguém, vai se envolver com alguém, pensamos na parte dos olhos, porque tem pessoas que nem usam make e quando ela está se relacionando com alguém, ela vai usar make. Ela vai querer usar um pouco mais de maquiagem, né? Os homens, eles dão aquele extrato, né? Hoje eles já estão cuidando também. Principalmente eu falo que os homens, eles cuidam muito da sobrancelha e da barba, que é a parte onde protege, gente. Os homens têm diferença na parte da fisionomia. A mulher, ela tem uma forma de cuidar. Agora é o egípcio, é isso mesmo, Lê. Os fios aí, como eu não tenho técnica, mas posso trazer alguém que faz aplicações de cílios aqui, até que vocês quiserem, para a gente estar falando dos cílios e eu falar o que aquilo envolve quando a pessoa escolhe por ter esse cílio, naquele momento. Porque vocês entendam que troca. Não é a mesma coisa sempre. Eu quero esse. Se vocês querem a mesma coisa por muito tempo seguida, vocês não estão conseguindo entender ou virar a chave daquela oposição, daquilo que está na sua emoção, que está no inconsciente. Então, como você não trouxe para a consciência e está usando, né,
por usar na sua cabeça, ele não tem essa mudança. Agora, quando você usa isso como eu quero expressar, é diferente. Por isso que o visagismo ajuda, tá, gente? Por que eu tô falando sobre isso? Na onde que ele vai conseguir te auxiliar? Porque quando você vem e fala, olha, eu gosto, a gente faz um estudo do rosto e vai olhando cada parte que tá expressando no seu rosto, a gente vai ser mais minuciosa, né? Olha, essa parte aqui você tá gostando muito disso, por causa disso. É isso que você tá procurando nesse momento? Às vezes você fala, não. Eu falo, então, você tá expressando isso. Daí é hora de trocar. Então tem pessoas que usam muitas coisas erradas e não sabe que tá fazendo isso. Então, de vez de trazer alguém pra perto, principalmente na paquera, no envolvimento, ela tá afastando a pessoa, gente. Olha, legal, a gente tem a Stephanie, tem bastante. Então tem pessoas que a gente pode estar trazendo para estar conversando um pouco mais sobre a aplicação, sobre como que é e por que funcione, ok? A gente pode vir ver os horários aí, foi o que eu falei para vocês, as lives das 9h01, eu decidi esse horário porque é um horário para mim muito significante. Ele tem a ver, que futuramente eu vou falar para vocês, com a minha forma de produção, que eu produzo melhor nesse horário. Tá? E vocês também, se precisar, vamos fazer consultoria para entender qual horário que o seu cérebro é mais produtivo. E tem horas que nós não entendemos isso. E quando sabemos disso, nós usamos isso como ferramenta também. Então, tudo aqui é como ferramenta, tá, gente? E quando se fala das 5 linguagens do amor, o que acontece? Nós não sabemos nem como nós queremos ser amada. Ou como nós amamos. E exigimos que o outro adivinhe, que o outro saiba sobre isso. É muito doido, nós queremos e colocamos na nossa cabeça e não deu certo porque a pessoa é assim. Mas, gente, entenda, quando você não sabe como você gosta de ser amado e o que você não gosta, entenda que automaticamente você vai repelir aquilo, você vai distanciar-se daquela pessoa ou daquele sentimento que aquela pessoa traz para você. E se você não entender que tá tudo dentro de você, você vai ficar épocas e épocas da sua vida paralisada numa situação. Até essa chave virar, até você entender que é um novo tempo, eu vou mudar disso, porque eu mudando eu vou conquistar mais isso, tá? Eu falo que foi muito interessante na minha história, eu tenho uma cliente que, creio que um dia ela pode até aparecer por aí, hoje ela mora no Sul, mas foi muito interessante o fator de trabalho desse cuidado com ela, né? Fala assim, gente, o cabelo muda, uma pessoa muda, o cabelo faz ter um relacionamento novo, faz. O cabelo, ele tem o poder de emagrecer também, gente. Tudo isso tem um fator. Porque automaticamente o que está dentro de nós é o que o cérebro está mudando. Ele já mudou e automaticamente ele quer. A gente vem na nossa mente, eu preciso mudar isso, eu preciso passar por isso para que aquilo novo. Não é uma coisa de uma pretensão. Eu vou fazer esse corte de cabelo porque vou arrumar um namorado novo. Não é isso que você vai pensar. Você vai entendendo assim, eu preciso mudar alguma coisa em mim, já me enjoei da cara. E aí é a hora que vocês vão entendendo que aquele momento que você fala, enjoei de mim. Nossa, isso tá me irritando em mim. Nossa, não tô me identificando mais com isso. Por quê? Porque é a hora da mudança, gente. E a cor tem muita influência na emoção, tá? E eu posso falar pra vocês que a cor do cabelo, ela influencia mais nessa área emocional do que às vezes a forma. A forma muda muito as suas ações, o seu modo mesmo de atuação na vida. Ó como muda, tá? A emoção é uma coisa e a atuação é outra, tá? Então, se você for pensando, Adriana, então o cabelo tem a ver, os cílios tem a ver, a forma de eu me impor, a boca, tudo isso tem a ver, gente, com o que vocês estão expressando para o outro e como que o cérebro do outro está te lendo. Se ele estiver captando o que a sua imagem está expressando, acredita que é raio de segundo, a energia se conecta um com o outro. E é tão louco isso, que é muito mais nesse campo do que fisionomia, porque eu falo que a parte fisignomia, ela mostra muito sobre os prazeres, quando uma pessoa está procurando os prazeres de se relacionar, e outra coisa, quando uma pessoa quer um amor, que é diferente, muito diferente, eu quero que vocês entendam isso, porque quando uma pessoa quer ter vários relacionamentos, muitas vezes ela está querendo se afirmar, muitas vezes ela busca esse prazer, porque ela vem de uma cultura até familiar, que isso é o que transmite a ela, e ela tem que ficar nessa prova. Também temos dor, que pessoas ficam procurando pessoas no relacionamento, principalmente para se relacionar no que faltou na vida dela, principalmente é uma falta muito grande, e aí eu falo que entra muito aquela
aquela ideia que a pessoa fala, eu tenho o dedo podre, todas as pessoas que eu escolho é pessoas que são agressivas, é a pessoa que é isso, ou a pessoa que é abusiva, é uma pessoa que não fala a mesma língua. Por quê? Porque entenda que a sua emoção atrai aquilo, porque a sua emoção está machucada justamente nessa área. E é aí que vira todas as chaves, gente, porque é louco. Por isso que eu falei que não dava para mim só falar de visagismo sem ajudar as pessoas a entender no desenvolver nova forma, desenvolver um novo conhecimento, um novo comportamento, porque aí eu consigo adquirir o que eu preciso. Gente, é tão louco que eu falo para vocês, que eu falo também nessa parte emocional, que é mais intelectual, sobre o que os olhos veem. Vamos pensar, uma pessoa que ela deseja inteira, vou pensar as mulheradas, sonhei com um marido rico, que cuida de mim, e rico financeiramente, tá? Que invista na minha vida, que pague a minha conta, daí daqui a pouco ela arruma uma pessoa que ela tá pagando a conta dele. Por quê? Porque a parte emocional, automaticamente, ela se revela nisso. E ela tem influência sobre o gene dela, sobre isso, gente. Sobre escassez. Sobre falta, passou por fator emocional de falta, então automaticamente essa pessoa faz isso. Gente, o que eu encontro, porque tem muitos homens, né, que até, não sei se tem ainda, entrou algum aí, não sei se isso permanece, mas eu quero muito que entenda, é a diferença de sentimento entre o homem e a mulher, muito grande, a procura que mulher fala, o homem só procura sexo. Não, o homem procura ser protegido emocionalmente, só para vocês entenderem, ele precisa disso. Ele precisa disso. E a mulher precisa ser protegida intelectualmente. Muito mais nisso. Muito mais como cabeça. Muito mais com as ideias dela. É ser protegida nesse sentido. Então vocês entendem como é dois fatores totalmente diferentes. Duas formas diferentes. Não quer dizer que o amor é único. O amor é diferente. O amor tem formas diferentes de amar. Então por isso que tem as 5 linguagens. Como que a pessoa se identifica mais. Tem pessoas que precisam mais de emoção. Pessoas que precisam de toque físico. Não. Tem pessoas que precisam de atos de serviço. Tem pessoas que precisam de palavras de afirmação. Outras pessoas já não, ela precisa ser realmente, gente, a gente tem que de tempo com qualidade, tá? E tem pessoas que gostam de receber presentes. Isso eu tô falando sobre o relacionamento mais prático que tem, que é o primeiro encontro. Que isso, gente, baseia muito no relacionamento já fixo? Já baseia. Mas a parte maior, isso vem na conquista. É quando você é conquistada pela pessoa. Tá? Se uma pessoa chega em você e te dá a palavra de afirmação e é isso que você precisa, dá match. Automaticamente isso se encaixa, isso dá vontade de ficar mais tempo e você fala, encontrei a pessoa da minha vida. Por quê? Porque é esse fator que é o que a sua linguagem de amor precisa. Então, se eu entendo algumas coisas nesse sentido, as coisas começam a dar resultado, sabe, gente? É um sentido com resultado. Então eu sinto isso e já tenho resultado sobre isso. Então e tudo isso vai se encaixando uma coisa com a outra. E vai deixando você mais leve, vai deixando você mais segura, vai deixando você com a autoestima muito mais elevada, vai deixando você muito... E não é de fora. Só para vocês entenderem que não tem a ver com o que você sente como que eu falo? Como você expressa de fisionomia. É muito mais pelo que você expressa como pessoa. E é isso que, se você vira, você começa a entender um pouco mais sobre quem é você tem muito mais facilidade. E aí eu falo pra vocês, gente, que quando eu falo em atos de serviço, eu falo muito da parte das finanças, da parte da produção, as pessoas que produzem muito, porque quem mais produz, já entenderam? Produção mais financeiro. Isso é claro. Então, isso também tem um poder. Então, se você entende um pouco mais, você consegue se definir mais. E eu falo que veio já pessoas me procurar, como eu falei pra vocês, um corte de cabelo, e ela foi muito louco isso, fui bem no começo da minha profissão, nem tinha visagismo ainda, gente. Eu não tinha estudado ainda essa técnica. E eu fiz um corte de cabelo e foi o corte assim, de técnica, sem nenhum. Foi perfeito do jeito que era a pessoa. E ela me pediu que era para tirar 2 dedinhos do cabelo. E eu tirei 2 dedos de comprimentos do cabelo, que é o que ela pediu. E no comprimento só. E nesse fator, hoje eu entendo, tá? Ela estava com uma forma muito mais reta, muito mais segura, o cabelo mais quadrado, vou dizer que é nesse formato de corte, e pega muito no modo de agir dela, então automaticamente ela vai ter essa ação sobre ela.
E eu fiz um corte mais desfiado. Então eu trabalhei bastante essa parte toda do rosto dela. Então eu fiz um cabelo num corte, vamos dizer, um corte que é mais primaveril, com fios mais elevados, né? Que é aquele fio que sai pra fora, um cabelo mais desfiado. Deu mais volume, né? Em algumas partes do cabelo. E a ponta dela não ficou tão reta. Gente, mas foi 2 dedos exatos. E quando ela olhou aquilo, ela começou a chorar. Você cortou meu cabelo, você cortou meu cabelo. Eu falei, mas não foi isso que você pediu? E ela falou assim, mas você cortou. Eu falei, mas então, mas você não pediu pra me cortar? E, gente, aquele dia foi uma das primeiras crises que eu tive na profissão. Que foi assustador, porque foi muito interessante que nesse período ainda, estava no salão com a dona. E eu sentia segura quando a dona estava. E essa época ela foi viajar e deixou só nós, né, que eram os colaboradores, que ficamos. E aí, menina, a primeira coisa que eu peguei o telefone, ela não quer, ela foi chorando, ela não gostou do meu corte. E aquele dia eu fiquei chorando, as meninas, né, me apalpando, não, Drica, não foi por causa do seu corte, mas foi mais por causa dela. E eu consegui entender isso? Eu não consegui entender, gente. Aquilo pra mim foi muito chocante, mas acredito que pra ela também foi muito chocante, porque eu tirei ela de uma estação e coloquei ela em outra. Simples assim, não foi pelo fato do efeito do corte curto, porque ela continuou no mesmo comprimento, só deu um formato, deu linhas diferentes. E as linhas e a cor mexe muito com a parte emocional. E aí, legal, isso foi numa sexta-feira à tarde, chegou, passei mal, gente, aquele dia dormi bem, é muito louco. Isso aí é uma linha de cabeleireiro, né? Que os cabeleireiros vão falando muito, que a gente já passou muitas vezes por isso, de não conseguir dormir por causa disso, e ficar lembrando e triste por aquele fato, porque é aquilo, na verdade, de vez de eu dar algo de bom, eu tirei algo de bom daquela pessoa. Então, eu tirei algo que a pessoa esperava, vamos pensar assim. Isso fazia com que eu ficasse muito abatida até, né? Chegou no outro dia normal, fui trabalhar, passou a noite, no começo da noite de sábado, essa mulher chega no salão. Eu já impactei, eu falei, pronto, agora ela vai vir, vai brigar muito comigo, vai brigar, vai chorar e vai gritar comigo, e o que vai acontecer? E, gente, ela veio com um sorriso que tava aqui, na ponta da orelha. Eu não entendi nada. E aquela mulher chegou e falou pra mim, eu vim aqui porque eu preciso te agradecer, eu posso te abraçar? E eu, muito louca, assim, o que aconteceu com a cabeça dela? Eu não tinha noção nenhuma disso, gente. E ela ali, ela me abraçou, ela me exaltou e falou que era maravilhoso, que nunca tinha acontecido isso na vida dela. Um corte que mudou a história dela em menos de 24 horas. Porque ela saiu dali e outra, ela não tinha um relacionamento há muito tempo. Ela passou por um divórcio, veio morar aqui em Mogi porque ela veio prestar um serviço para uma empresa. E ela ficou nessa empresa por esse tempo, assim, que eu conhecia ela, tinha uns 4, 5 anos, ela não tinha se relacionado. Então, ela tinha muito desejo de se relacionar. E, gente, naquela noite, ela reencontrou um rapaz que fazia parte da juventude dela, que estudaram junto na faculdade e passaram e se separaram, e ele também veio prestar serviço, só que eles não se encontraram na empresa, só que aí o pessoal da empresa convidou ela para ir para um barzinho e ele estava lá, e eles se reencontraram, e eles na mesma noite, sabe, ficaram juntos, se amaram, e ali falaram, vamos ficar juntos, e hoje eles estão casados mesmo e moram no sul. E ela veio me agradecer que isso mudou ela. Então, um corte de cabelo mudou. Qual a parte que eu mais mexi? Parte emocional e até a ponta. E eu não tinha consciência disso. Então, um cabelo faz uma pessoa mudar todo o sentido do que o outro vê nela e do que ela tá se vendo. Porque o que eu quero que vocês entendam? A minha imagem, ela tem uma grande postura. Se eu posso ser essa pessoa total e está muito forte hoje, agora. Eu vou lá e sou muito no temperamento do Primavera. Então, Primavera fala com todo mundo, brinca, é uma pessoa muito aparecida, chegando, faz e acontece, tá? Isso é o que a gente acha, que todo mundo vai se relacionar com uma pessoa que seja desse perfil. Não é verdade. Porque se eu encontro outro perfil que vem do inverno, ele vai se assustar e não vai se relacionar com essa pessoa. Vai falar, essa pessoa... E pode ser até uma pessoa que esteja só nesse temperamento, não seja ou a primária dela. E isso, ela pode não estar se encaixando ali naquele relacionamento por causa disso. Porque ela tá mostrando uma imagem e as outras pessoas que precisam daquele momento de uma outra imagem, não vai dar certo, gente. E você pode perder a pessoa da sua vida simplesmente porque você está expressando uma outra imagem e você vai agir com a imagem que você está. Não tem como, o cérebro só apresenta o que ele vê. Ele não tem como apresentar coisas que, por exemplo, se eu pego
vamos dizer assim, hoje eu tô numa imagem mais primaveril, né? E a pessoa olhou pra mim naquele momento, por isso que fala que a primeira vez é o que vira, é o que dá chance. Talvez você nem tenha a segunda chance mais. Porque o primeiro olhar é o que fecha isso um com o outro, tá? Então, quando se fala de relacionamento, isso tem a ver, tá? Eu não vou falar só no relacionamento conjugal, né? Ou também vou falar num trabalho. Vou falar sobre você se fechar numa empresa, de conectar. Por que nós entendemos que quando você entende um pouco mais sobre a sua imagem, você estuda o perfil daquela empresa e você vê que você se encaixa sobre esse perfil. Então fica muito mais fácil de você adquirir aquilo que você sonha. É mais fácil de... e o pessoal do relacionamento também, gente. Só para vocês entenderem o que eu tô falando sobre imagem, que é o que nós vemos, é o que nós vemos. Porque assim, os meus olhos, ele tem um grande poder sobre isso. Se por acaso eu quero me relacionar, eu quero ser uma pessoa de alto perfil e quero ser isso mesmo, não tem nem dúvida do que hoje eu posso dizer. Eu quero realmente motivar muitas pessoas, trazer muitas pessoas para perto. Quanto mais consultoria, quanto mais envolvimento. E eu vou falar para vocês, quais as pessoas que eu vou buscar ficar próxima e parecida e estar no meio delas. Essas pessoas que me oferecem isso, entende? Então, para vocês verem que a imagem tem muito a ver. E os olhos é a primeira coisa que você realmente se conecta. Eu vou olhar e vou me conectar, eu gosto de olhar olho no olho. Então, os meus olhos têm um grande poder do que eu quero num relacionamento, numa escolha de vamos pensar, de uma família, de amigos, de trabalho. Então toda essa parte que eu vou adquirir sobre o que eu quero no momento, os meus olhos têm um grande poder sobre isso, tá? Então por isso que as pessoas, você podem perceber que elas não usam só os cílios, elas também usam a maquiagem, né, igual eu falei, mas também muitas pessoas que usam lente de contato para mudar a cor dos olhos. Se isso, gente, não fosse, por que a pessoa precisa usar essa lente de contato? Então entenda, porque naquele momento ela está querendo expressar algo com esses olhos. E outra, com essa cor dos olhos, com essa emoção dos olhos. Então os olhos, ele vai falando cada pedacinho. Então ele vai expressar para você mais próximo. E aí, quando eu falei das 5 linguagens, falei desse relacionamento, falei de tudo isso, tem um poder de cura também. Porque se eu consigo parar um pouquinho e olhar para o que me machucou, para o que está guardado dentro de mim, eu não tenho consciência, entenda que eu consigo, como que eu posso te falar? Eu trago essa ferida para fora, ela vai estar sangrando. Eu nem vou perceber, mas ela vai estar sangrando. Vamos perceber assim, gente, uma coisa que está muito tempo ali, naquele momento eu puxo isso. Entenda que aquilo vai machucar e vai sangrar. E aí você tem que entender aonde que você vai levar essa mão sangrando. Se você levar a mão na cabeça do teu filho, é a primeira pessoa que vai ter muito problema. Porque mãe ou pai tem muito prazer de dar carinho para a criança. E se esse momento de vida emocionalmente está sangrando, entende que você vai sangrar as pessoas, você vai derramar esse sangue mais nas pessoas que estão próximas a você. Por isso que você vai estourar com as pessoas que estão mais próximas. Por isso que muitas vezes você não consegue lidar com uma pessoa dentro da sua casa. Muitas vezes você não entende que você não consegue se relacionar com alguém que está lá no seu trabalho, que você precisa ser uma pessoa melhor. Ou a pessoa, e você fala, mas aquela pessoa eu não consigo, eu vou lá e vomito em cima dela tudo que está na minha cabeça. E nós fazemos isso, gente. Tanto que muitas pessoas falam assim, eu não quero mais aquilo porque aquilo me machucou. E eu vou falar uma coisa pra vocês, onde tem pessoas e muito relacionamento próximo, a tendência é você se machucar. A tendência maior é você se machucar. Por que a tendência maior é você se machucar? Porque você tem aquela coisa no inconsciente martelando, e aquilo é a ferida aberta. E quando abre essa ferida, entenda que mesmo no inconsciente, você lança aquilo pra fora. Ninguém quer ficar sentindo dor. Porque se alguém quiser ficar sentindo dor, não teria médico nem remédio, né, gente? Então, quando eu falo, eu só resolvo algum problema com isso. E eu vou falar pra vocês, eu passei agora por uma cirurgia de coluna. A cicatriz é muito grande. Se você perguntar pra mim se eu sinto dor, não. Eu resolvi o problema. Só tem a cicatriz ali. Eu lembro que eu passei por dor, mas resolvi o problema. E olha que eu resolvi também um problema emocional quando eu passei por isso. Porque tudo na nossa vida traz por parte, que eu falei pra vocês, principalmente no emocional, a parte
física vai mexer. Psicomático, gente, é doenças que se cria pelo fato da emoção que você está sentindo. E o teu corpo reage. E isso, se você não se curar, vai levar a vida. E outra, todos os dias nós estamos passando no processo. Não acredite que eu vou falar assim, né? Que isso acontece muito em consultoria, que a pessoa fala, com quantas sessões eu consigo resolver esses problemas? Eu posso falar para elas, pode levar para a vida, gente. Talvez uma vida você vai estar sendo treinada, vai estar pensando e nós estamos aqui para isso, né? E não vai ser, e vai ter coisa para fazer. Toda a minha vida, eu tenho um tempo aí de cuidado comigo, desculpa, de olhar mesmo para mim, de buscar isso em mim, pegando água aqui, buscar isso em mim mesmo, buscar onde que eu posso estar machucando as pessoas. Quantas pessoas eu já machuquei com a minha dor, gente? É porque eu queria? Acho que não. A maioria das vezes não. De falar uma coisa, de sentir uma coisa. Alguma das meninas que a gente passou dando cursos, né, fazendo esse fator em sala, já aconteceu. Porque quando eu aprendi, gente, quando eu mudei essa história, quando eu me curei, automaticamente comecei a exalar isso. E eu comecei a passar para todos. Olha, você consegue se curar nisso. Você consegue melhorar isso. Só que nada se torna curado se eu não sei se existe. Porque às vezes eu tô com uma dor e eu não sei explicar essa dor. Eu não sei de onde vem ela. Como que eu vou chegar no médico? Por exemplo, já aconteceu isso com várias pessoas, com certeza. Ir até o médico e falar para ele, doutor, eu tô com dor na barriga. Daí ele fala, mas é perto, é aqui em cima? Não, mas olha daqui, corre para lá, vai para lá, doutor, não sei, eu não consigo explicar direito. Porque é uma dor que chega num conjunto, concorda comigo? E o que o médico vai fazer? Ele vai fazer os exames mais possíveis para que ele venha entender aonde é o exato problema, aonde é a raiz da dor, para ele eliminar e poder dar um remédio, ou entra com uma cirurgia, entra com um tratamento sobre aquilo. Ou senão ele vai dar remédio para tudo, mas o que precisa ser melhorado não para de doer. E automaticamente isso volta, não resolveu o problema. Então eu quero que vocês entendam que a sua emoção tem raízes, e as suas raízes, ela vai estar um lado maior, outro lado menor, vai ter um lado que toma um pouco do nutriente da terra, tem aquele lado que não consegue, tem um lado que toma sol, outro lado que também não conseguiu pegar o sol eficiente, o suficiente para aquele momento, e isso vai fazendo uma bola de neve dentro de você. E como que isso vai melhorando, gente? Com o autoconhecimento. Eu posso dizer que a primeira coisa que você vai ter que ter sobre as dores é decisão. Tudo, os 3 QI, só acha com decisões. Gente, desculpa aí, tá? Alguém me ligando aqui, a gente já dá uma cortadinha. Mas se vocês perceberem que isso tem uma influência, vocês conseguem ir lá e tratar esse caso, tratar esse fator. E esse fator se torna mais relevante para você. E uma dor curada, gente, ai meu Deus, eu posso falar para vocês, quantas pessoas são curadas através disso? Eu falo para você, todas as dores que são sanadas e curadas, você tem um grande favor sobre isso. Por que você tem um grande favor? Porque automaticamente você vai curar o outro, você vai passar isso para o outro. E eu vou falar para vocês, uma das coisas que eu quero trabalhar muito direcionada com vocês é o quê? É o direcionamento de entender o que tudo isso traz para nós, tá? E quando eu falo para você que o visagismo me levou a conhecer, o que era o corte, o que era isso, para que aquilo, porque não é só cortar o cabelo, é saber o porquê que aquilo vai ser eficaz na vida da pessoa. Aquilo vai ter um direcionamento sobre a vida da pessoa. Um corte de cabelo pode dar direcionamento em mudar aquele momento da história da pessoa. E isso faz toda a diferença, gente. Então essa é a minha ferramenta. Isso é o que eu tenho de ferramenta para trabalhar com o outro, de ajudar o outro, de expressar para o outro o que ele precisa, o que ele pode. E outra, eu hoje, logicamente que no começo, gente, era totalmente destemperada, né? Que eu ia sair, eu vomitando tudo que eu queria para todo mundo e ninguém... Tinha pessoas que nem entendiam o que eu tava falando, que... Eu falo que hoje ainda é difícil, porque é um pedacinho de cada coisa. Gente, eu vou falar pra vocês, quando vocês decidirem trabalhar com vocês, entenda, vai ser difícil demais. Pessoa é muito difícil, pessoa é muito complicado. Já começa a ser difícil com você, então você imagina parar com o outro.
Então, se você consegue ser melhor com você mesmo, nossa, já ajuda você 100% primeiro, porque o que o outro sente já não cabe a você. O problema já é mais dele do que teu. Então você tem que resolver o que você sente, o que você expressa, o que você passa para o outro. E isso vai ajudar, muito, muito, muito na sua história, muito mais. Você vai ter realmente, igual a gente tá falando ali, a nossa cura edifica vidas. É verdade. Porque a tua cura, ela vai tirando as lepras que há em você. Então não é sobre o outro, é muito mais sobre você do que o outro. E isso, gente, no relacionamento conjugal, menina, é uma bola de neve, é um estouro terrível. E eu quero que vocês entendam, porque a gente trabalhar um pouco com essa linha da emoção, a gente sempre vai trabalhar com o gene, vai trabalhar com a parte, né, hereditária. E aí vem as culpas, porque meu pai, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa da minha avó, eu sou assim por causa disso, por causa do marido, por causa de todo mundo. Menos entender que só eu posso mudar isso. Porque eu não posso entrar e outra. E existe na mente, para vocês entenderem que é muito sério, a mente, ela começa a criar dores. Seja bem-vinda, Paty. Criar coisas na mente que aí eu falo pra vocês que há doenças que as pessoas falam, a pessoa é doente mental. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que fala isso, algumas doenças de personalidade que as pessoas acham que é doença mental e não é, é doença comportamental. Totalmente, tá? É doença do comportamento, tá? Não é uma doença que está... o cérebro programou, é uma doença, um distúrbio mental. Não existe distúrbio mental para psicopatia, vitimismo, para borderline, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Não existe. E tudo isso é o quê? É uma desfiguração do comportamento. É uma desfiguração, uma distorção. Tanto que a gente trabalha muito com isso. Um trabalho de distorcer o que você vê. Você está vendo uma coisa e na sua mente foi virada aquela chave. Distorceu aquela imagem. E por distorcer aquela imagem, você tem ação sobre aquela imagem da forma que você a vê. Então isso é muito doido, isso é muito louco. Então há coisas que tem que ser revelado para nós querermos pelo menos a cura. Por que eu falei para você que tudo sobre nós é decisão? Eu decido. Entende? A partir do momento que eu decido, muda tudo. Gente, é tão doido que esses dias eu estava vendo uma reportagem que pode cair aí uma coisa que eu falo pra você, que é um controle emocional. A mulher passeando na beira da praia, isso tal, e veio a onda alta, e era caminhada do dia a dia, e ela não percebeu, e a onda pegou ela e levou pro mar lá, e é aqui mesmo em São Paulo, né? No litoral de São Paulo, e ela ficou a mais de 6 a 8 horas à deriva, se eu não me engano. E ela chegou a um lugar e ela totalmente, emocionalmente, foi comprovado que ela só conseguiu vencer aquilo porque ela decidiu viver. E ela decidiu passar por aquilo. E ela falava toda hora para ela, eu decido ficar bem, tá tudo bem. Não faz nem uma hora que eu tô aqui, eu vou chegar em casa, vou pegar a criança, vou levar pra escola. E ela não tinha noção. E todo mundo já alegando que ela tinha morrido. Por quê, gente? Isso é decisão, até para morrer. Muitas vezes você decide que você quer morrer ou você quer viver dentro daquela situação. E isso cabe numa área emocional. E essa mulher, gente, saiu daquele lugar, a pedra ajudou. E aí eu falo pra você que a atração vem. Então, eu tenho uma forma de atrair o que eu preciso? Sim. No exato momento que eu decido, que eu creio que aquilo é real, automaticamente aquilo muda. A minha emoção, gente, é onde está a maior base da minha fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu já atraio sobre mim. Então tem coisas que você não for curada, nem a sua fé vai ser ativada. Você não vai ter poder para ter fé na sua mente. Então eu falo por que você precisa entender isso. Para que isso seja um canal de cura sobre você. Um canal de resultado, que você possa decidir fazer histórias melhores sobre você. Tá? Porque esteticamente é prático de você fazer, gente. Eu falo pra você que hoje você ir comprar uma imagem é muito prática. Mas se você não saber o que essa imagem expressa, continua mostrando a sua ferida, continua mostrando a sua dor, continua mostrando. E não adianta você querer mudar isso com a parte de máscaras. Que máscara é só pro momento. Entenda, você vai fazer uma cirurgia, como eu falei aqui, vai voltar na mesma situação. O seu rosto vai voltar a agir dessa forma. E eu quero que você entenda
que o mais interessante, gente, é decisão. Nós temos a Gi aqui, até espero que um dia ela possa estar aqui conosco também, falando, ela passou por uma grande transição de corpo. Ela estava, né, ela estava com o corpo mais volúpio e hoje ela está com o corpo mais magrinho. Isso tem um grande diferencial sobre a nossa emoção. Isso muda quem somos. Isso olha para o espelho, muda tudo. Você fala, meu Deus, o que eu faço agora, né? E entenda que o seu cérebro leva tempo para ver que aquela ação foi mudada. Muito tempo. Às vezes eu já tive várias clientes de bariátrica que elas continuam comprando roupa de gordinho. Continua pensando igual gordinha. Eu falei para vocês, estava num curso falando sobre desenvolvimento pessoal e nós estávamos conversando. E eu conversei com um dos meus mentores, que ele pesava 156 quilos e ele perdeu, acho que 50 quilos. E o quanto isso, como ele se vê, ele falou, eu não me vejo magro ainda. E como que eu faço para isso mudar? Tem que ser mudado as emoções. Se não mudar as emoções, entenda que aquilo ainda vai continuar acontecendo sobre você. Você vai continuar vendo. E tem pessoas que até emagrecem e voltam. O Faustão fez 2 cirurgias. Na segunda ele saiu da Globo. Enquanto ele estava lá na Globo o tempo todo. 30 anos, gente. Acho que é 30, 33, já acho que passou para isso. E ele passou por uma cirurgia de bariátrica. Passou uns anos, ele voltou tudo no mesmo corpo de novo. Por quê? A mente dele mudou? Não. As ações dele mudou? Não. O ambiente que ele vivia mudou? Não. Tudo do mesmo jeito. Automaticamente ele voltou com as mesmas ações, porque ele não decidiu, olha, eu estou passando por isso, mas eu vou conhecer e vou mudar isso. E todas as decisões é mudança. Gente, por que nós não fazemos uma dieta do começo ao final? Porque na hora que vimos, vamos procrastinar, aí começa, eu tenho culpa, eu tenho vergonha, por que eu fiz isso de novo? Eu falei que eu ia emagrecer, mas olha lá, acabou tudo. Aí segunda-feira eu começo de novo. Daí vai segunda, terça, bonitinho, quarta, quinta, ponto, ferrou. Sexta então, sexta-feira é sexta dos amigos, aí já era. Domingo eu tô livre, acabou, engordou tudo que emagreceu em 2 dias. O que acontece com o seu cérebro? Consegue ver coisas diferentes? Não. Ele está vendo a mesma imagem. Ele tem a mesma decisão. Eu estou dessa forma. A etapa mais importante é a mudança da mente. É isso mesmo, Gi. E isso, se você não mudar... E outra, na mente, gente, que a gente fala, é a mente emocional. Porque temos 3 formatos. Lembrem disso. O cérebro se divide em 3 partes. Se eu não entender em qual parte eu preciso passar por essa transição, entende-se que você não consegue mudar aquela ação. Você continua fazendo as mesmas coisas mesmo e vendo da mesma forma. Então eu tenho que mudar a forma, tenho que mudar o ambiente, eu tenho que mudar tudo quando eu tomo uma decisão de passar para uma nova forma. Sim, é isso aí, Lê, a metanoia. A metanoia faz toda a diferença. E a metanoia ela tem que ser exatamente mudança, renovar essa mente. É entender que eu preciso trazer um novo, uma condição para ela. Eu tenho que dar uma forma para ela continuar agindo. E eu falo para vocês, gente, que isso pega até para o meio evangélico, para o meio cristão, o meio de crença, de religiosidade. Eu não quero nada, eu não tô aqui, como já falei para vocês, eu não vou impor nunca aqui que é aquilo ou não. Eu falo para vocês que o meu papel primeiro, amo a Deus, amo a Jesus, o Criador, amo o Espírito Santo e amo pessoas. Isso é meu papel. Então, se quem gosta e quer vir comigo, tamo junto, entende? E é isso só que eu quero que vocês entendam. Mas eu não tenho poder de julgar ou impor nada para ninguém aqui, que não é o papel dessas lives. Eu falo realmente mais, eu tento trazer uma linha científica, trazendo para a linha mais emotiva, né? Tanto que eu falei para vocês sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam que a mudança está total no seu consciente. A mudança não está no inconsciente. Porque a mudança cabe a decisão. E decisão é ter consciência de decidir se eu quero ou não quero mudar. É a única consciência mais clara que todo mundo tem. E por isso que eu vou falar para vocês, até eu decido estar sofrendo, eu decido estar em maus lençóis, eu decido continuar vivendo a vida, sabe, de miserável que eu sempre vivi, eu que decido ir para um lugar mais de alto nível, sou eu que decido. Tudo está sobre mim, porque tudo já foi me dado, gente, é isso só que eu quero que vocês entendam. Então, porque muitas pessoas culpam a Deus, falam, eu não mudo assim, Deus quiser. A gente tem que parar com isso que não é legal.
Porque Deus quer que você esteja bem, Deus quer que você cresça, Deus quer que você olhe para Ele e veja a melhor forma que você seja. Então não acredite que Deus... Muita gente fala, até ladrão fala, se Deus quiser vai dar tudo certo, tá roubando. Como que Deus quer? Gente, é coisa louca. A gente não percebe isso. É tão louco que eu falo que as pessoas que realmente entendem quem é a imagem desse Deus, jamais vai expor ele desse jeito. Jamais vai falar, se ele quiser. Não é, porque ele já quis. Ele quer isso. Ele quer que os filhos dele se dê bem. Ele quer que os filhos se amem. Que pai que quer o filho, ao contrário, se nós que somos podrão, damos o melhor para eles, nós dá comidinha, tudo lindo para os nossos filhos. Imagina o nosso pai que nos criou. Então eu quero que vocês entendam isso, que mesmo que eu queira fugir do cristianismo, de falar, não vou ficar na live, porque leva um pouco mais para uma condição, para um tipo de pessoa, gente. Eu trabalho por tipo de pessoa que tem o desafio de hoje de querer mudar. É isso que é o meu trabalho, tá? O meu maior ofício na vida é isso. É isso, se qualquer pessoa que quiser ter o desafio de mudar, de conhecer, de passar por isso, falar, eu preciso ir para um outro nível, eu preciso sair daqui para ir para ali, entenda que o meu trabalho vai ser muito equivalente para a vida dele, vai ser muito relevante, creio que vai mudar muita coisa sobre quem ele é. Isso indiferente, se é homem, se é mulher. Falo para vocês, criança não decide a vida delas, né? Vamos dizer que hoje nós temos muita criança que faz isso, mas, gente, não é o correto. Trabalho com adolescente? Trabalho. Até falei aqui, né? Vocês viram que eu acho que eu fiz uma live na segunda-feira com a Dan, à noite. A Dan é a Danila, gente. Ela é empresária e a gente tinha um trabalho que ela foi sempre minha cliente, né? Na área de cabelo. Os filhos dela também sempre foram meus clientes. E ela veio me acompanhando nesse fator de desenvolvimento pessoal, dessa linha de quando eu entendi o visagismo e fui estudando, e ela vem participando. E ela ficou um tempo muito longo, nós fazemos consultoria, e os 3 filhos dela, mas com a autorização dela. Os 3 eram menores. Nenhum dos 3 tomou decisão de vir sozinho. Tá? Se você quer, então é assim, então a sua mãe vai te dar autorização e a sua mãe vai falar pra você que você tá pronto ou não, porque é ela que decide isso pra vocês. E, gente, teve um grande resultado. Esses jovens, eles entenderam muito quem eles são. E isso é meu papel, porque as pessoas acham aqui que o meu papel é mudar fisicamente a pessoa. Eu não tenho poder nenhum disso. Nenhum. O maior poder de mudar fisicamente é da pessoa. É a pessoa que decide se ela quer mudar ou não. Até um corte de cabelo é ela que vai decidir. Eu não imponho nada. Olha, a sobrancelha tá feia, tá bonita. Pra mim, gente, não existe isso. Existe o que você quer expressar. E eu te ajudo a levar o que você quer expressar. Agora, se você não quer expressar nada, falou, guarda na gaveta, continua guardadinho ali. A hora que estiver pronto pra você, eu estou aqui disponível para poder te ajudar. Então, isso é o que cabe a mim, entendeu? Então, eu quero que vocês levem isso no coração de vocês. Vou continuar ainda falando de emoção, tá? Por esses dias vou falar sobre emoção. Não dá para sair dessa área dos olhos e falar só por acontecer naturalmente, que não existe. Vou buscar falar um pouco mais amanhã, que tem coisas que a gente traz da infância, e isso é o que tem que ser mudado sobre nós, tá? Gente, eu agradeço vocês por estarem aqui, por ter paciência de estar ouvindo. A Pri entrou, seja bem-vinda. Amanhã às 9h01 estarei aqui de volta. Vou estar trazendo mais o estudo mesmo. E se vocês, como eu falei para vocês, se precisarem de coisas técnicas mais aprofundados, tá vindo aí os 4 temperamentos com todos os fatores que os temperamentos, cada um deles traz, gente. Vai estar tudo no meu canal do YouTube. Vai estar, extraordinário. Ontem eu já gravei vários e ali vai estar muito mais profissionalmente, especificamente técnica, tá? Uma linha muito mais técnica, para vocês poderem comparar um com o outro e vocês vão sentir o que eu estou falando, que o temperamento tem muito a ver com a emoção e as decisões de colocar um pouquinho a mais, tirar um pouquinho, e automaticamente quando nós mudamos isso, o temperamento também muda naturalmente. Nem sempre eu preciso usar todas as cores, entender que aquilo é o primavera para me usar. Entenda que se eu estiver na vibe, ele entra sobre nós e fazemos toda a diferença, tá bom? Muito obrigada. Até amanhã. Espero vocês aqui nesse mesmo horário, meninas. E vamos usar isso. Usem hoje o resultado, mas com o quê? Com a decisão. Decida primeiro para ter o melhor resultado na vida de vocês, ok? Brigadão, gente.